Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Cristiane Souza, sou trabalhadora da Casa Espírita Lá dos Humildes, aqui em Fortaleza. E eu fui convidada para fazer um comentário, do capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei, o item 10. Esse item foi ditado por Fenelon Poutiers, 1861. Eu vou fazer a leitura e depois a gente faz os comentários, tá? Ele diz o seguinte: Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e de obscuridade, se perdeu de novo. Então, à semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O raio estourará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, uma vez que repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito dos espíritos das trevas. Vós os sabeis, cristãos. O coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, após 18 séculos e malgrado o sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, tornai ao Mestre que quer vos salvar. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Quer dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não de uma guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Então vamos lá aos comentários, Eu acho interessante que esse capítulo, o título dele, Eu Não Vim Destruir a Lei, a gente entende e sabemos, pelos estudos, que Jesus, quando esteve na Terra, ele foi testado várias vezes, porque existia já algumas leis baseadas em outros profetas, E nós temos aí o Antigo Testamento, que tem Moisés como esse profeta, e aí temos os 10 mandamentos, Temos várias situações que, inclusive, se forem colocadas uma ao lado da outra, choca com a fala de Jesus, Só que é importante lembrar que agora nós temos essa condição de entendimento que aquela época, os tempos eram outros, a cultura outra, apesar de que nós sabemos que alguns países que compõem atualmente aquela região onde Jesus nasceu, ainda se mantém muito forte algumas tradições, inclusive uns ainda nem acreditam na vinda de Jesus, para eles não vieram ainda, mas mesmo assim, Jesus teve todo um cuidado, mesmo fazendo esses testes, sendo testado. A gente sabe muito bem que quando ele ia até o templo, os doutores da lei questionavam ele, querendo fazer o que a gente entende como
casca de banana, né? Para ver se ele caía, para ver se ele dava uma resposta, esperando que na primeira derrapada ele já podia ser questionado, né? E Jesus, já sabendo disso, porque nós sabemos também que Jesus ele conseguia ver além do corpo físico, né? Ele já conseguia visualizar a bagagem de existência dessas pessoas. Ele dava respostas que faziam todo sentido e não tiravam o mérito dos ensinamentos de Moisés. Então, naquela época, já havia isso. Hoje em dia, não é diferente. Por quê? Porque nós ainda questionamos muito a vinda de Jesus, questionamos algumas coisas que ele diz. Alguns, inclusive, questionam se ele realmente veio, né? Questionam coisas que, às vezes, eu fico me perguntando, Senhor, tanta coisa para ser estudada, para ser vista, para ser contemplada, como reforma íntima, buscar o evangelho na sua essência, né? Que é o que nós chamamos o cristianismo redivivo, para a gente poder atuar e termos um mundo melhor, mas mesmo assim nós insistimos em não querer ver e ainda questionar. E aí o Fénelon, em 1861, para a gente ver aí um parâmetro, né? Nós estamos em 2020, 1861 para 2020, nós teríamos que ter mudado muita coisa, muitos pensamentos. E quando você lê um texto desse, ditado por Fénelon, você percebe que muita coisa não mudou. Vamos lá. Primeiro, ele deixa muito claro, tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O que é de ordem divina? O nascimento, o retorno à pátria espiritual, a natureza. Nós, né, enquanto seres humanos, os animais, tudo é de ordem divina. Só que as ordens divinas nem sempre estão atreladas ao que nós entendemos como coisa boa. Porque quem estuda um pouquinho a doutrina espírita entende que nós temos as leis divinas e uma delas é a lei do progresso, né, que se precisa destruir para poder reconstruir. Né? Então a gente tem aí várias leis que nos mostram que toda a ordem divina tem um objetivo grande e útil. E nós insistimos em questionar Deus, porque nós não conseguimos entender. E aí você diz assim, Cris, mas nem todos são espíritas. Pois é, nem todos são espíritas. Mas se você tem uma fé, se você diz que acredita em Deus, acredita no que Ele faz, inclusive tem pessoas que se entregam na mão de Deus, então nós não éramos para ficar estarrecidos com o que acontece. Né? Então, e aí eu me pergunto, será que as pessoas realmente estão vivenciando o Evangelho de Jesus? Porque se a gente vivenciasse um pouquinho, a gente não questionaria nada que vem da ordem divina. E aí, mais lá na frente, ele diz assim, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. E o interessante é que a ciência quer provar a não existência de Deus e a religião quer provar a existência de Deus. Mas em nenhum momento as pessoas, né, o coração e o amor, não conseguem. Não, vamos unir forças, né? Eu entendo que ele existe, eu entendo que ele não existe. Beleza, mas vamos juntos. Coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Cris, mas é difícil, são cientistas. Tudo bem, mas são seres humanos, eles podem ser tocados. Mas enquanto trabalharmos separadamente, um tentando derrubar o outro, a gente não chega a canto nenhum. E aí a gente tem um Fénelon dizendo, olha, tem ciência? Tem. Mas tem o amor e o coração. Vamos unir. O próprio Allan Kardec, em uma das passagens do Evangelho, ele deixa muito claro, né? Se a ciência provar algo contra o que o Espiritismo pregou, que foi dito, né, em uma das suas obras básicas,
O que é que o Allan Kardec diz? Siga a ciência. Ele não diz nada que vamos brigar, vamos provar, vamos bater de frente. Não, ele diz o seguinte, a ciência, vamos pela ciência. Então, por que a gente vai entrar nessa queda de braço? Não faz sentido. E aí ele continua. O reino do Cristo ainda não chegou. Após 18 séculos e malgrado o sangue de tantos mártires. Por que não chegou? Mas como é que pode? Jesus esteve aqui, chegou, senão não chegou. Se tivesse chegado, a gente viveria em um mundo evoluído. Não é à toa que nós estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para a regeneração. Se nós tivéssemos realmente tido o reino de Cristo, aprendido, usufruído da vinda dele, nós não estaríamos no mundo de provas e expiações. Então, nós ainda não temos o reino de Jesus concretizado aqui na Terra. Por quê? Porque ainda existe muito mal. E aí, o mal nós sabemos que é a ausência do bem. Quando as pessoas dizem assim, somos a imagem e semelhança de Deus, as pessoas que eu digo a Bíblia, né? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, as pessoas imaginam que sejam características físicas. Mas e aí contradiz, né? Porque se tem mulheres, homens, crianças, como é que pode? Deus é o quê? Na realidade, nós somos as imagens e semelhança de Deus em amor, bondade, caridade, empatia, as virtudes boas. Mas a gente insiste em achar que Deus é aquele homem velhinho de barbas brancas, igualzinho o Papai Noel, sentado num trono. E de lá ele passa a ordem, ó, fulaninho, pode botar ele pra sofrer porque o negócio tá feio. E a gente não entende que não é assim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque todos nós carregamos as boas virtudes. Mas existem os nossos irmãos que ainda desagradados pelas situações, não conseguem perceber isso. E aí, por isso que nós temos tantas situações acontecendo no mundo, no dia a dia. Continuando. Tudo é fácil àquele que crê e que ama. O amor enche-o de uma alegria inefável. Por que é fácil? Por que às vezes a gente olha assim para uma pessoa e diz assim, mas aquela pessoa ali, tudo dá certo para ela, né? Parece uma pessoa iluminada. Pode observar, tudo que ela toca vira ouro, no sentido de coisa boa, né? E por que eu não sou assim? Então, que tal a gente ler de novo, ó? Tudo é fácil àquele que crê e que ama. Será que aquela pessoa, ela não crê? Será que ela não ama? E você diz assim, mas ela é tão... Ela tem problemas, mas é como ela vive a situação do problema que é a diferença. O que é que a grande maioria faz quando tem um problema na mão? A gente se desespera, fica com raiva de todo mundo, agride se for o caso, a gente não quer conversar. E o pior é que se alguém chega para conversar com a gente, para a gente poder ver aquele problema com o olhar de quem está de fora, a gente não aceita. E aí o que é que acontece? Geralmente, nós temos estresse, depressão, transtorno do pânico, suicídios. Por quê? Porque as pessoas não crê e não ama. Porque está muito claro, o amor enche de uma alegria inefável. Ou seja, de uma alegria constante, de uma alegria que não acaba. Nós estamos tão ligados ainda à questão material que a gente ainda só consegue ver a felicidade se ela estiver atrelada a alguém ou a alguma coisa. É fácil? Não é. Eu tô aqui conversando com vocês, eu não tenho como eu mostrar, mas eu tenho aqui uma estante cheia de livros. E se você é assim, Cris, dá os teus livros para as pessoas que precisam para ler, eu não quero dar. É meu. Ó o sentimento de posse, é meu. Aí de vez em quando dá uma sacudida, assim, eu não vou ler de novo. Tá só aqui parado.
informação parada não é bom. Livro parado não é bom. O livro tem que estar na mão para as pessoas estarem aprendendo. Aí vou lá e entrego, com muita dor no coração. Olha aí a gente atrelado, né? Aos bens materiais. E aqui no Fênelon, ele até fala, né? Ele até critica um pouquinho, ó. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida às expensas do que é de ordem moral, em tudo vos conduzindo ao bem-estar material, revertia em proveito dos espíritos das trevas. Quando uma pessoa está lá, batalhando o seu sustento ou sua promoção no seu trabalho, e ela vence sem passar por cima de ninguém, é perfeito. Ela venceu pelo mérito, pelo esforço. Mas se ela vai e vence derrubando, o que é que nós vamos ter ao nosso redor? Espíritos trevosos. Espíritos que ficam ali, ó, esperando a gente errar. Para ir, ó, no ouvidinho. Não tem a história do anjo bom e do anjo mau? E nós sabemos que isso não existe. A nossa consciência, o nosso templo interno, Deus internamente, nós dizendo: siga esse canto, siga isso, a intuição. E aí tem o irmãozinho de fora, que ele pega e diz assim: se você fizer isso, você vai quebrar a cara. Não faz. E a gente prefere escutar quem? O que é o bom, o positivo, o que está cheio de amor, a estrada é longa, a porta é estreita, a janela é pequena. A gente prefere o quê? Não quebrar a cara, ir pela porta mais larga. E aí a gente cai de cara em alguma situação que não foi legal. Então vamos ouvir mais o nosso coração, a nossa intuição, que vem justamente daquele templo interno abandonado, como muito bem é cantado na música Mensagem Fraterna. Continuando. A revolução que se prepara é antes moral que material. Vamos puxar aqui para 2020? Alguns dizem, né, que o coronavírus foi criado em laboratório na China, vamos lá. Mas vamos imaginar que esse vírus já existia, porque é um vírus. A gente sabe que o vírus é micro-organismo, é vivo e tal, aquela coisa toda, beleza. Vamos parar para pensar? A Terra melhorou depois que o coronavírus surgiu? A Terra que eu digo, o planeta em si, a natureza, os animais, nós mesmos. Não houve uma melhora? Vamos ver o lado positivo, quer ver? A natureza respirou. Os animais que antes em locais que nunca mais eles apareciam com medo de serem caçados começaram a sair. Tivemos até inclusive imagens, né, de determinados países que conseguem agora ver o Himalaia, que antes não conseguia por causa da poluição. Nós temos aí, inclusive, Fortaleza nesses últimos dias, até fazendo um pouquinho de frio, que aí o pessoal diz: nossa, esse frio, o que é que tá acontecendo? E aí lá vai a questão das informações, né? Porque por muito tempo eu era guia de turismo e a gente acaba estudando e tem que saber um pouco de tudo, né? E pasmem, essa temperatura é comum em junho e julho. Só que nós estávamos tão no automático, a poluição estava tão constante, que o clima aqui vivia quente. E agora, de uma hora para outra esfriou e tá todo mundo achando, vixe Maria, né? E que acha que era o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É o comum, só que a gente vivia no automático e não ligava para nada. Quer ver? Todos nós saímos para trabalhar de manhã, voltamos à noite, morrendo de cansados. A gente dá uma olhadinha ali na nossa família e vai dormir. E é só uma olhadinha mesmo. Nós ficávamos boa parte da nossa vida conversando virtualmente. E aí vem um vírus e disse o seguinte, ó: você vai ficar mais tempo em casa. E a gente se assustou. Ai, meu Deus, mais tempo em casa. Aí começaram mais brigas, né? O povo meio que se estranhando. Tem até algumas reportagens dizendo que os divórcios aumentaram. E aí eu me pergunto, aumentaram por quê? As pessoas não se conheciam?
Casamentos de tantos anos, 10 anos, 15 anos se acabando. Você, gente, e esse povo não tava se vendo em casa, não? Não estavam. Eles dormiam juntos, moravam na mesma casa, mas eles não se viam. Não se conheciam. E aí o coronavírus veio fazer uma mudança aí de 360. E a gente meio que se assustou. Só que assim, com o tempo nós fomos caindo na real. E aí, quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, percebeu que nós estamos numa transição. Estamos começando o mundo das regenerações. Aonde vai existir o mal, vai. Porque regeneração não quer dizer que o mal vai acabar, vai existir. Mas ele vai ter tanta vergonha de aparecer que nós não vamos ver. O bem vai ser mais visto do que o mal. E aí nós estamos no coronavírus, muitas pessoas aí necessitadas, passando fome, mas muitas solidariedades sendo exercidas, muitas caridades. Pessoas que de repente se dizem ateus, fazendo muito mais coisa do que os que se dizem cristãos, que vivem de joelho ou dentro de uma casa espírita ou dentro de um templo evangélico. As mudanças chegando. Revolução que se prepara é antes moral que material. Estávamos num momento que nós temos o carro, temos o dinheiro, mas a gente não podia sair e não podia usar o carro. Nós temos a roupa bonita, nós temos o batom da moda, estamos aí usando perfumes bons, mas a gente não ia usar porque a gente não podia sair. E aí a ficha caiu. O que é que estava fazendo falta? As outras pessoas. A gente vê, gente, nunca nas redes sociais foi tão intensa a vontade das pessoas dizendo direto que querem, porque querem ver os outros, marcar um encontro. Que não aguentavam mais as redes sociais. Tá vendo como tudo tem um lado bom e ruim? Olha a revolução, que é mais moral do que material. E para finalizar, nós temos a cada um sua missão e a cada um seu trabalho. Às vezes você diz assim, mas eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso é só sou eu. E que tal a gente lembrar desse exemplozinho, O que é que ele diz? A formiga não constrói o edifício da sua república e o animal imperceptível não ergue os continentes? Quer ver outro exemplo? Façais ouvir vossa humilde voz, porque sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Eu vou deixar de fazer o bem porque fulano não faz, eu não vou fazer também não. Besta que é você. E os benefícios de fazer o bem? Seja o grão de areia, seja nós somos pequenos, mas estamos fazendo. Sabe a historinha de grão em grão, a galinha enche o papo? Olha aí. Se todo mundo naquela época que teve o vazamento de óleo, se todo mundo só esperasse a defesa civil, a gente estaria com as praias limpas? Não. Foi lá uma pessoa e começou a pegar o óleo que vinha, em pedaços. Aí ele foi lá, a pessoa tirou, aí outro já viu que ele fazendo, foi tirando. Aí de repente, um monte de gente fazendo. E graças a Deus a gente tá com as praias livres aí desse momento ambiental que nos deixaram tensos, Porque a gente teve praias aí fechadas, pelo menos aqui no litoral do Ceará, quase todo. Tá vendo como é necessário? Nós, pode ser 1, pode ser 2, achamos que é pouco, mas aquele exemplo é seguido. A gente que não tá vendo, mas nós somos exemplo. Jesus já pregava pelo exemplo. Do que adiantava ele falar tudo o que ele falava e não exercer, e não realmente executar? Do que adianta eu chegar para minha filha e dizer, filha, não bebe, que faz mal.
para o organismo, para o fígado. E eu beber direto. O que adianta eu dizer, filha, não fuma, e eu fumar? Filha, vai dormir cedo para o seu corpo ficar bem, e eu ir dormir tarde. Então, nós temos que ser o exemplo do que falamos. E jamais deixar que o outro que não quer fazer nos contamine. Então vamos, quando tiver um tempo, gente, ler novamente esse tópico, Eu Não Vim Destruir a Lei, é muito interessante. E ele termina dizendo, a lei dos mundos é a lei do progresso. Ou seja, temos que evoluir de qualquer jeito, custe o que custar. E espero que nós estejamos preparados, né? E possamos evoluir junto com esses mundos. Muita paz. Que Deus abençoe a todos e que o nosso Mestre e os seus espíritos estejam sempre conosco. Que assim seja.